Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pra Cada Ponte. Eu sou o Samuel e, bom, como a gente havia já comentado e prometido, a gente tenta dar uma variada nos temas que a gente traz aí pra vocês. A gente já falou um pouco sobre política, um pouco sobre saúde, um pouco sobre religião. Estou aqui com o professor Felipe e hoje temos um ilustre convidado, não é mesmo, professor? Isso aí, hoje com a gente Alexandre Saliba, liderança Ubanda aqui da região. Obrigado por ter aceitado o convite, cara, ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. É muito importante para a gente a sua presença, é importante, o Zito fez um comentário, é importante deixar marcado que a gente quer ter um programa plural, que marque aí uma conversa democrática da região, e eu acho que a gente está fazendo diferente em relação aos outros programas da região, porque eu não vejo, por exemplo, um espaço aberto em relação a lideranças. E obrigado pela coragem de se expor e falar sobre um tema que às vezes é um pouco, eu diria, espinhoso aqui para a região, né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Acredito que o programa ele tem um embasamento muito bacana dentro da informação, e eu agradeço essa oportunidade de falar desse tema, realmente, né? Que muitas vezes constrange as pessoas, né? Exato. E é algo tão comum, claro, dentro da nossa certeza, sociedade. com certeza. E eu fico assim muito lisonjeado, viu? A Muito gente obrigado, também, Alexandre. né? Eu agradeço muito a presença mesmo. Legal. Alexandre, antes de mais nada, a primeira dúvida que eu tenho é assim: a gente conhece, por exemplo, nas religiões cristãs, que existe um líder que é o pastor, na religião católica existe o padre. Dentro da Umbanda, como é que é essa? Você é um sacerdote, é isso? Sim. Tá. Eu tenho um título de sacerdote dentro da religião de Umbanda. Então nós somos formados para isso. Né, ao longo da experiência de vida. Eu tenho a prática de 36 anos já dentro da Umbanda. Não fiz praticamente outra religião. Né? Eu me ingressei... o que eu fiz do catolicismo como uma família católica foi o batismo. Depois do batismo eu já me ingressei na Umbanda com 12 anos e tô até hoje. Né? Então seus pais são católicos? Eram católicos. Eram católicos. Eram católicos então... ortodoxos. Olha só. Nossa família é de origem ortodoxa. Então eles eram católicos ortodoxos. E a família, os mais velhos, né? Eles ainda mantinham a tradição. Mas o meu avô, por parte de pai, ele passou a ser umbandista. Naquela época, né, há muitos anos atrás, era um pouco diferente os cultos do que é hoje. Então eles tinham assim, um culto misturado com catimbó, né, O que é o catimbó? O catimbó, ele é, vamos dizer assim, a Umbanda, ela foi fundada por Zélio, né? E o catimbó, ele é uma origem onde os escravos, né? O povo mais antigo, eles tinham um contato com essa religiosidade natural, essa mediunidade natural, né? Da comunicação dos espíritos, a dança, algo bem mais solto. Então eles tinham esse contato. Então a mediunidade, o incorporar, ele já é muito antigo dentro da humanidade. Né? Aquela questão, o contato com o espírito. Então, a partir de então, a gente vai dando nomes para esse significado. Nesse sentido, tem algum pé no kardecismo, alguma coisa nesse sentido, assim? Segue um pouco a linha do espiritismo? Porque você falou de, por exemplo, reencarnação, tal. Sim. Nesse sentido... Então, vamos entender assim, olha, o kardecismo, ele foi criado na Europa. Com os moldes de Allan Kardec sendo um professor da Universidade Francesa de Metodologia. Então Kardec, o que ele fez? Ele estudou o fenômeno espiritual, o fenômeno espírita. Né? Então ele concluiu o quê? Que havia uma manifestação de um espírito. Né? E aí ele determinou que não haveria rituais. Então, a questão do ritual, né? Coisa que isso já existia, o ritual xamânico, né? Muito antigo. Milenar, né? O ritual xamânico. Então haviam os pajés, haviam todos aqueles sacerdotes dentro de cada tribo, que eles tinham o quê? Eram aquelas pessoas formadas,
e que tinham experiências para entrar em contato com o sagrado. Então esse contato com o sagrado, através da natureza, através do contato com os elementos, ele fazia dele um sacerdote. Então, ao longo das culturas, foi se dando denominações diferentes a cada sacerdote dentro da sua cultura. Né? Então, em cada região foi se estabelecendo nomes diferentes. Então, a Umbanda, por exemplo, quando veio o kardecismo para cá, a Umbanda nasce dentro do kardecismo. Entendi. Legal. Ela nasce dentro do kardecismo. Entendi. Só que as entidades que vieram no Zélio naquele momento, eles eram ancestrais, né? Como um caboclo e um preto velho. Então, para o contexto espiritual, ali kardecista, na época não se era muito, vamos dizer assim, aceitável aquela situação. Entendi. Houve alguma ruptura, um processo de ruptura com o kardecismo? Não chega a ser uma ruptura, mas assim, é um entendimento. Ok. Né? Olha, vamos fazer esse trabalho, né, esse tipo de trabalho, e com outros moldes. E aí surge a questão da Umbanda. Eu tenho algumas dúvidas muito básicas, assim. Você vai falar, pô, que burro, né? Mas isso é normal, cara. Porque assim, de certa forma não transita informação em relação à Umbanda, porque as pessoas suprimem e vira preconceito puro. Né? Essa é a realidade. E outra, tudo virou Umbanda. Tudo virou Umbanda. Tudo virou um trabalho, tudo virou macumba, na verdade. Então, na verdade, macumba. não é que é Umbanda, tudo vira macumba. Sim, então, nesse sentido, eu queria te perguntar. O que eu não conheço é macumba. Eu queria te perguntar, existe uma distinção, uma diferença entre o que é candomblé e o que é Umbanda? Sim. Por exemplo, para mim... O candomblé, ele é o culto ancestral ao orixá. O orixá, o que ele é? O seu ancestral que está no Orum, no céu. Né? É o seu ancestral. Então nós cultuamos quem? O primeiro ancestral que veio à Terra. Primeiro ancestral. Então, eu, por exemplo, quem seria, né, meu orixá? Oxalá, o Senhor da Criação. Que na Umbanda, muitas vezes, ele é sincretizado com Jesus. Né? Na Umbanda, ele sincretiza Oxalá com Jesus. Né? Só que, dentro da nossa visão, Oxalá é Oxalá. O Senhor da Criação. Então, o que ele faz? Então, ele foi o meu primeiro ancestral, que habita a centelha dele dentro de mim, do meu ser, do meu emi. Né? Do meu espírito. Então eu descendo de quem? De Oxalá. Então o candomblé ele te faz uma preparação, uma iniciação, para que você desperte no seu interior essa centelha através dos ritos, né? E que a gente possa compartilhar de novo com Oxalá. Então a gente possa trazer Oxalá de novo em sua forma espiritual, para que a gente possa dançar com o orixá. Xirê significa brincadeira, dança. Xirê. Então nós vamos fazer o quê? Um xirê, uma dança. E nessa dança nós vamos ter todo um ato, um rito, de que Oxalá ele traz o quê? Qual que é o grande, né? O orixá da criação, que a gente simboliza que Oxalá tem o Alá. O que seria o Alá? A abóboda celeste. Então é o grande Alá de Oxalá, o pai de todos, o pai da criação. Então a gente tem essa devoção pelo orixá. Mas aí cada pessoa tem um orixá. Um orixá. Pelo cada pouco pessoa que sei. descende de um... Okay. Existem vários. Sim, né? são incontáveis. Né? Cada pessoa descende de um orixá. Nós cultuamos em torno de 20 orixás. Né? A Umbanda, ela cultua, são 7 linhas principais. Né? Então a gente fala que a Umbanda são 7 linhas. Então são 7 vibrações dentro da Umbanda. Já o culto do Candomblé, existe alguns orixás que também não se manifestam dentro da Umbanda. Né? Mas a gente rende culto a eles também.
Então a diferença principal é isso, os orixás presentes numa e noutra, que não necessariamente estão em conjunto. Orixá, ele é uma força da natureza. Ele está, por exemplo, vamos dizer assim, ó, Oxum. Oxum é uma divindade que, assim, alguém já ouviu falar, né? Oxum, Iemanjá, Ogum, Xangô, alguém já ouviu falar. Então, por exemplo, Oxum, nós cultuamos Oxum por quê? A Senhora da Vida. Então, o que é Oxum? É a água doce. Então, toda vez que você toma banho, você está louvando Oxum. Toda vez que você bebe a água para matar a sua sede, você está louvando Oxum. Tem uma ligação com a representação da natureza. Da água, exatamente. E quando a criança nasce, ela vem da onde? Do líquido amniótico. Então, Oxum, ela representa o quê? O útero feminino. Porque é a água do líquido amniótico. Né? Iemanjá, a mãe que os filhos são peixes. Ieomo-eja. Então, a mãe cujos filhos são peixes. Então, quando você louva o mar, você está louvando o quê? Por que ela é a mãe que cuida da gente? Porque na ciência não se diz que a vida se iniciou no mar? Sim. Né? A vida se iniciou no mar. Então, ela é o quê? A mãe, o mar é aquela mãe que cuida. Por isso que no final do ano o pessoal vai lá já, né, um pouco... Vai se purificar. Olha, Samuel, eu vou no Rio Iguaçu. Samuel, esse é um grande ponto, você sabia? É que eu falo assim, olha, tem pessoas, né, a gente fala assim, a gente recebe preconceito o ano inteiro, mas no final do no ano, primeiro dia do ano... o pessoal pula 7 ondas, não é? 4 bilhões de macumbeiros na beira da praia, né? Aí o que acontece? Suja-se o mar, né? Eu já tive várias discussões com isso. Imagina. Porque suja o mar, que a gente nunca faz isso, porque a casa de nossa mãe você vai lá e suja. Joga de tudo. Claro. Né? E deve ter todo um ritual bem preparado, bem pensado. Ali, geralmente, à meia-noite, cara, tá todo mundo bêbado, né? E vai pular onda. E outra, vai purificar. Samuel, 7 ondinhas. Aí vem aquela marolinha, você pula uma, perde outra, pula mais 7 ondinhas. E aí, até você quantas? pular, você leva umas 49. É isso. Não é verdade? É isso. Pois é. De branco. As pessoas vão vestir o branco pra quê? Né? Não sabe por que você está vestindo branco. Né? Ou seja... Então, Alexandre, toda religião carrega, de certa forma, de certa forma não, toda religião carrega uma história de origem, da origem do homem, da origem da existência, de tudo, né? Cristianismo, budismo e tal. O que a Umbanda traz para isso, assim, para explicar o surgimento e o fim, no caso, né? Eu vou te contar pela questão do candomblé. Nós acreditamos num Deus criador, né? Onipotente, onipresente. Ele criou tudo que existe no mundo, né, para a nossa felicidade. Eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele criou até bucha vegetal para a gente tomar banho. Não é verdade? Pensando num detalhe importante, né? Então, para nós, o que é Deus criador? Olodumare, né? Deus criador. Ele é o positivo. Ele é o sim eterno. Então, se você acordar de manhã e falar assim, Deus, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, eu vou produzir, eu vou ter prosperidade, eu vou trazer tudo de bom na minha vida. Ele vai falar para você assim, sim. Se você levantar numa manhã e falar assim, nossa, meu dia vai ser péssimo, vai estar ruim, eu não consigo nada, Deus vai olhar para você e vai falar, sim. Então, para nós, Deus é extremamente positivo. Nele não há a negação. Então, a nossa ideia, nós não acreditamos, por exemplo, numa figura como Satanás. Para nós não existe essa Seria figura. o mal, o oposto. O oposto, o antagônico. Né? Certo. Nós não temos essa figura. Nós não temos céu, inferno e purgatório. Nós não temos. Porque nós acreditamos que a vida boa é na Terra. Na Terra você experimenta a vida. Na Terra você come, na Terra você
bebe a água, você sente, você tem o prazer. Nós não temos um pecado original. Né? A questão sexual, para nós, ela não é pecado. Né? Não é, e também existe o que? Os animais fazem sexo, as plantas fazem sexo, e o humano não seria diferente. Você só nasce neste mundo, só vem para cá a sua alma, através do sexo. Claro. Então, como que o Criador ia colocar um empecilho para você nascer? Interessante esse ponto de vista. Como que o próprio Criador ia te colocar como um empecilho para você nascer? Então, nós não acreditamos nesse significado, tanto é que tudo é classificado como macumba. Só que tem coisas que vêm da ideia judaico-cristã. Né? Da ideia do satanismo, ele não é macumba. Ele é uma prática de magia negra dentro dessa questão religiosa. Que aí é um ponto. Por exemplo, o termo macumba está correto? Não. Tá errado. Porque macumba, todo mundo fala, mas macumba ela é genérica demais. Né? Então, quer dizer, você colocar uma folhinha de arruda é macumba. Você ir numa igreja, passar água benta é macumba. Você usar um óleo ungido é macumba. Então, a prática, ela se torna comum a várias religiões. Só porque a gente coloca a oferenda, vou colocar assim, a oferenda em algum lugar da natureza, isso seria macumba? Né? Porque quando fala macumba, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquilo que a gente eventualmente vê na rua, numa esquina. Vê a oferenda. Você vê aquele potinho ali de barro com umas coisas dentro ali que a gente não entende muito bem o que é. E aquilo a gente foi meio orientado a tratar como se fosse algo totalmente assustador, né? Pelo menos é isso que eu carrego. Magia negra. Né? Desde a infância, você não pode nem relar naquilo, né? Ou o famoso chuta que é macumba. Chuta que é macumba. Né? Isso vem de muito tempo. Mas não é assim, Samuel, porque o que acontece? Ali há uma religião de resistência. Né? Você tem vários, vamos dizer assim, vários fundamentos para que aquilo aconteça. Então a nossa religião ela é baseada em ritos. Então cada mito que se conta de uma memória ancestral, ele justifica o rito. Então a gente justifica por que colocar na encruzilhada, né? Porque a encruzilhada ela representa a passagem do céu para a terra. Então seria uma passagem do céu para a terra. Então você coloca a oferenda ali. Hoje, a gente diminuiu muito essa prática, né? Por exemplo, eu uso assim, rarissimamente, e ali o pessoal pensa que pede-se o mal. E na verdade você pede a abertura de caminhos, você pede prosperidade, você pede saúde para as pessoas. Né? Coisas boas, né? Boas. Finalmente. Porque o mal para nós, ele vai retornar. Se eu fizer o mal, ele vai retornar para mim. Isso entra um pouco naquilo que você comentou, que eu vou usar um termo, tá? Do que eu entendi. Sim. Que o Deus maior, vamos dizer assim, é aquele que diz sim para tudo. Exatamente. Então, por exemplo, é muito mais do indivíduo, da pessoa, pensar algo bom ou ruim do que de alguém externo pensar algo bom ou ruim. Mas eu entendi corretamente a coisa. Então, a culpa do bom ou do mal ela é do próprio indivíduo. É do próprio indivíduo. Você tem uma faca. Você, manipular a faca vai da sua índole, não da faca. E muitas vezes a gente julga a faca. Não é? Alexandre, então, aí a gente acabou caindo num tema um tanto quanto espinhoso, que eu acredito que deve custar caro para vocês, né? Que é em relação a como a sociedade ao redor enxerga tudo isso, o que você vê na realidade se desdobrando de preconceito, que você fala, pô, não tem nada a ver, isso é desconhecimento puro. Felipe, aí dá para emendar só mais uma coisa, que eu acho que, só pra gente retomar isso, porque você comentou que veio da formação da sua família católica, seu avô
sim, começou dentro do candomblé, certo? É, até da que você Umbanda, usou isso. na Umbanda. É. Você até usou uma palavra que eu já me esqueci no É. começo, que era diferente, você explicou e tal. Então, para você não foi uma ruptura, como você já tinha alguém na família que já tinha a prática, não foi uma ruptura. E aí entra um pouco nisso que o Felipe está comentando. Me explica melhor. Imagina hoje alguém que é católico e amanhã ele vai para Umbanda. Num primeiro momento, para a sociedade, para aqueles que o conhecem como católico, isso seria algo assustador, seria uma ruptura. Sim. Ele eventualmente até sofreria um pouco de preconceito. Você teve esse preconceito, e aí trazendo um pouco para agora, existe esse preconceito? Não sei se eu emendo Sim. o que você estava dizendo, Felipe. Eu tive esse preconceito na época de escola, porque eu era novo. Eu tive esse preconceito no trabalho. Eu continuo muitas vezes, hoje bem menos, porque você acaba que nem dentro do meu trabalho as pessoas falam assim, você é espírita? Sou, né? Trabalho com espírito, assim, trabalho espiritualmente. Aí fala assim, só porque eu trabalho espiritualmente não significa que eu trabalhe dentro do meu trabalho com o lado espiritual, né? Então eu sou terapeuta acupunturista. Então eu exerço o que dentro do meu trabalho? A acupuntura, isolado da parte espiritual, né? Mas cada um tem uma religião, né? Você tem a sua religião católica, que nem professor, eu não vou falar assim, você usa o catolicismo dentro da sua profissão, né? Então, agora, o espírita, o que ele tem? O que as pessoas de fora veem? Que ele tem superpoderes, né? Então ele vai falar com o espírito, ele vai ver o espírito, ele vai fazer tudo isso. Então se eu usar a minha habilidade, pronto. Ele trabalha no centro, ele já tem um monte de gente aqui falando, assoprando, dando orientação. Então essa parte... Seria ótimo se fosse assim, né? As pessoas criam medo, Samuel. Isso vem do medo, né? Então isso gera um preconceito. Então se ele acertou, ele foi bom. Então não, a gente pode ter a habilidade boa através do estudo. A minha religião, por exemplo, ela é uma religião que se precisa estudar muito. Nós temos um conhecimento armazenado muito grande, né? Então a cada sacerdote, babalaú, Yalorixás, né, babalorixás, que ele de muita idade, para nós é um livro vivo, né? Então a quantidade de conhecimento que se adquire ao longo da vida, se essa pessoa vai embora, é um livro que se vai, é uma biblioteca que se vai embora. Então a nossa tradição ela é oral, hoje já está bem escrita, mas ela começou oralmente. Então não existe uma Bíblia ou algo assim? Um livro não, mas você existe histórias, né? Você existe os itãs, você existe fundamentos daquelas situações, né? Do ritual, como que o ritual deve ser praticado, quais situações que envolvem o ritual, né? Então a gente procura ter esse conhecimento, não é nada jogado. Então nós temos um conhecimento relativo ao uso das plantas, a parte medicinal, a parte litúrgica, mágica, a parte de estrutura espiritual, como louvar, né? Nós respeitamos a nossa religião. Eu falo que é uma religião assim, a única religião, basicamente, que respeita a natureza. Dentro de uma época hoje que se fala muito de ecologia, de direito dos animais, de direito das plantas, né, a floresta, a nossa religião ela faz isso há 5.000 anos, né? Então nós preservamos as árvores, as grandes árvores. Tem essa conexão forte Sim, com a natureza. porque né? cada árvore ela representa para nós um ancestral falecido nosso. Então, se eu cortar uma árvore, eu vou estar me desconectando dos nossos ancestrais. Por isso que muitas vezes a gente louva as árvores. Então, às vezes a gente preserva lugares
único e exclusivamente pela árvore. Porque ali mora um ser vivo que, pela sua estrutura de vida, ele tem o conhecimento da espiritualidade da terra. Então, por que essa questão, essa ligação com o ancestral? Imagina que existia num determinado lugar, passaram os dinossauros, vieram as tribos, vieram civilizações, e aquilo foi sedimentando. E nasceu uma árvore. E essa árvore foi ficando lá, centenária. A memória deste lugar está todo concentrado na árvore. Então ela é um ancestral que tem a história energética, óbvio, de tudo aquilo que se passou na Terra. Alexandre, você mencionou a questão dos orixás. Eu já ouvi falar que os orixás, que antigamente era proibido o culto aos orixás da matriz africana, etc., pelos escravos. Então, por conta disso, eles utilizavam os santos católicos. Então era mais mascarando o culto que ele estava fazendo ao orixá, trazendo aquele culto para o santo católico. Isso existiu ou existe? Essa referência ao santo católico tem a ver por conta disso mesmo? Sim, Samuel, você está correto. Era uma forma de resistência, né? E de abrigar o orixá nas louças que vinham da cozinha, da casa grande, e colocar o santo católico. Então isso foi uma resistência, na época, dentro do Brasil colônia, né? Que até a década de 60, 70, havia perseguição, né, política, de polícia, em cima dos terreiros, e essa repressão toda. Agora, nos dias de hoje, dentro, por exemplo, de minha casa, nós não temos mais o sincretismo com as imagens católicas. Né? Porque a gente não precisa mais disfarçar nossas entidades ou os nossos orixás dentro desta imagem do catolicismo. O catolicismo ele é um segmento e o nosso culto é outro segmento. E o orixá ele tem origens diferentes, né? Então ele nasce dentro do berço africano, do continente africano, e o catolicismo nasce no berço europeu. Então, quando veio para a colônia, houve essa mistura de ideias, de situações, de política. E hoje eu acredito que a gente não precisa mais dessa imagem, né? Então você pode assumir a ideia de que você ressignificou o orixá de matriz africana. E você não vai fazer um culto para ele como se é feito na África. Né? Porém, você vai fazer o seu culto de uma maneira mais leve, mais original possível. Né? Sem essa questão do sincretismo. Você comentou que até os anos 70 existia repressão policial. Estava havendo ali um culto, um toque. E a polícia intervinha? A polícia intervinha e fazia com que esse toque parasse. Porque incomodava pelas questões políticas da época. Esse incômodo, eu acredito que, em certa forma, esse incômodo social ainda permanece um pouco, né, Alexandre? Sim, muito. É engraçado como tem dois pesos e duas medidas as coisas nas cidades em geral, assim, em relação à religião minoritária e às majoritárias. As majoritárias. Né? As minoritárias fazem barulho. As maioritárias não, elas fazem o culto. Louvor, né? É complicado. Tanto é que, por exemplo, as procissões, as minoritárias não podem ter uma procissão. Né? Contanto que as majoritárias têm uma procissão. Fica a dica aí pro pessoal abaixar um pouco o volume aí. Entendeu? Né? Então, por exemplo, você pode ter uma festa, não que seja errado, mas você pode ter uma festa qualquer tocando até meia-noite. Mas o som do atabaque até as 10 horas, 8 horas incomoda. Não é verdade? Aí entra uma questão interessante, que a música ela tá muito presente, né? Pelo pouco que conheço. Eu acho que a música ela faz parte, em geral, de todas as religiões, né? A música ela mexe com o sentimento das pessoas que estão ali frequentando e tal. E nesse sentido,
eu vejo assim, o que a gente usa aquele estereótipo de tocar o tambor quando fala em relação a Umbanda, esse tipo de religião. E de fato, isso é real, usa o tambor. É real, é real. Esse tipo não de só o tambor, instrumento. né? Mas é real. O tambor é o principal, vamos dizer, instrumento que se toca dentro de um terreiro. Você tem o agogô, você tem maraca, você tem vários instrumentos, mas o atabaque ele é um principal instrumento dentro de um terreiro. Né? Ele é a voz que chama o divino à terra. Então, há uma passagem, né, que se diz na Bíblia que louvai o Senhor com cânticos e glórias. Né? Então, acredito que todas as culturas elas têm essa ideia como essa imagem ancestral, né? Que nem a nossa cultura, ela tem 5.000 anos de existência. Então, muito do que se vê hoje, algumas práticas, está inserido dentro desses 5.000 anos, modificado essas práticas por várias vertentes, mas a idade do nosso culto, vamos dizer assim, tem 5.000 anos. Extremamente antiga, é um pouco mais velho que o Felipe. Sim. Né, professor? Sem dúvida. Sem dúvida. Como que o candomblé, né, a Umbanda, enxergam o que foram os grandes... Cara, eu vou falar personagem, eu vou ser cancelado, mas os grandes personagens da história, como Jesus, Buda, enfim... Certo. Samuel, legal. Vamos dizer... vou trocar o nome do personagem. Não, eu vou ser cancelado que eu falei personagem. Mas cancela Samuel. Desculpa, pessoal, eu não manjo muito disso. Assim, ó, que são grandes avatares. Avatares. Né? Como que nós vemos eles? Como seres realmente iluminados que trouxeram, naquela época que foram inseridos, eles trouxeram o quê? O conhecimento espiritual para aquela época, para aquela região. Então a gente vê como assim grandes ancestrais, né? Quando a gente rende cultos aos ancestrais, esses grandes avatares eles estão inclusos nesses cultos, né? Como grandes expoentes da espiritualidade, grandes expoentes do cuidado com a humanidade naquele momento, né? Com aquelas ideias. Então imagina a vinda de um avatar desse em determinadas épocas, o quanto ele não faz aquele povo evoluir, né? Em termos de conhecimento, em termos de ensinamento. Então, para nós, são grandes avatares. Né? Não é que não existe, né? Mas não existiu, sim. Então, são grandes avatares da humanidade, eles fazem parte do nosso reino ancestral. Ô Alexandre, assim, aí eu vou te chamar para fazer uma reflexão em relação ao nosso tempo, assim, você como liderança religiosa, né? O meu pai foi, durante a vida, meu pai faleceu, mas durante a vida ele foi um estudante de religião, profundamente, de teosofia, inclusive, né? E ele falava muito, tanto para mim quanto para minha irmã, um beijo, Ju, que espiritualidade tem a ver com ser e não com parecer. Existe uma diferença muito grande entre ser e parecer. Tem gente que quer parecer bom e aí não é bom, né? Tem gente que fala de Jesus para cima e para baixo, mas não entende o que ele fala. Tem gente que, por exemplo, quer parecer ser caridoso, mas não é caridoso de fato. E o nosso tempo, de certa forma, está muito confuso nesse sentido, né? Eu particularmente vejo muita gente por aí comprando diploma de Reiki, pegando e basicamente colocando frase de Jesus para cima e para baixo, falando de Jesus na rua, tal, como se fosse espiritualizado nesse sentido. Mas na realidade a gente sabe que não é bem assim. Como que você enxerga a espiritualidade na nossa época, assim? Como as pessoas estão? Elas estão espiritualizadas ou elas querem parecer espiritualizadas? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Acredito que é mais parecer do que estar espiritualizado, né? Muito vem da mídia, a própria mídia, que te dá acesso à informação, ela te sobrecarrega de informação, ela te desinforma. Então, por exemplo, vou falar isso dentro da questão espiritual.
Hoje você tem receitas prontas dentro da internet, né? Todo mundo fala, todo mundo coloca aquela receita como uma verdade e as pessoas acabam reproduzindo aquilo. Então quando ela chega para você, hoje ela chega, antes a pessoa vinha no terreiro, ela tinha que ficar no terreiro, aprender as regras do terreiro, ela tinha que buscar dentro de si toda a linha espiritual dela. Então isso demora, né? Hoje eu falo com facilidade, mas quando eu comecei eu não sabia quem eu recebia. Demorou 7 anos para que fosse se elucidando aquelas pessoas. Porque o teu ancestral, né, dentro da Umbanda, nós recebemos entidades. A entidade, o que ele é? Ele é alguém que fez parte do seu passado, né? Então ele é um amigo espiritual que ocupa aquele momento, compartilha com você aquele momento, e o desenvolvimento, muitas vezes eu falo, que é você conhecer o seu amigo, né? Porque ele não precisa desenvolver seu corpo para vir. Ele já sabe o caminho. É a gente que precisa entender o caminho qual que é, né? Qual é o nosso caminho de encontro. Então esse processo, que nem eu te conheço. Se a gente quiser se conhecer mais, a gente vai ter que conviver mais, né? Vamos tomar um café, vamos se conviver, né? E como entidade é a mesma coisa. Você não consegue conhecê-la do dia para a noite. Então ela vai chegando, ela vai se conhecendo, você vai conhecendo aquele elemento dentro do terreiro, vai havendo um conhecimento. As particularidades, o que gosta, o que não gosta, como vem, como não vem. O meu amigo, não sei tudo dele. Então eu vou aos poucos conhecendo ele. Então este é um processo. Com essa desinformação, o que acontece? Você entra lá na internet, já vê lá a sua data de nascimento, a entidade que você recebe, o que ela faz, o que ela gosta, aí você vem para o terreiro. Aí você já vem com a tua lista pronta. Você não absorve mais nada. Porque a sua lista já está pronta. Só queima todo o processo. Exatamente. Né? Só que você não sentiu ele, você não teve um contato com ele, você não tomou um banho de folha, você não fez uma prática de se ajoelhar, né? No chão, de se ajoelhar, de trazer o seu eu interior, o seu ato de humildade dentro do seu ser. Você não se conheceu. Aí você vem com a sua lista pronta. Aí eu, como pai de santo, falo assim, mas meu filho está errado, né? Não é bem assim. Pronto. Ele não sabe o que ele falou. Entendeu? Então hoje, essa desinformação, aí você cai no que você falou, é o parecer. Né? É o parecer. Então o ser leva tempo de você desenvolver isso. E não é fácil também. Né? Você tem os seus processos de iniciação, privações, não como uma coisa ruim, mas como um ato de aperfeiçoamento. Né? Se você não quer estudar, você não tem que passar horas estudando. Você deixa de ir em festa, você deixa para o seu objetivo, que é ter uma profissão, ter um estudo, falar uma língua diferente. A espiritualidade não seria diferente. Então você tem que ter tempo, disponibilidade, aceitação, para que aquilo aconteça de uma maneira eficaz. Então se você tem essa informação do parecer, você nunca atinge o seu objetivo. Aí não é a falha do processo que você criou, é a falha da situação que não estava boa. E por isso as pessoas se desconectam muito fácil e elas acabam se perdendo, não só dentro da questão espiritual do terreiro, mas de qualquer outro segmento. Alexandre, a gente estava conversando e você citou Pai de Santo, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, ouvia Pai de Santo, caramba, era um pouco assustador até esse nome, assim como Mãe de Santo, tal. Eu não sei se isso é o termo correto, existe, e qual é a função, se é esse o termo correto, qual é a função de um pai de santo ou de uma mãe de santo dentro da religião? O termo pai de santo e mãe de santo, ele é um termo
pejorativo, né? É quase um apelido, né? Eu tenho essa impressão também, mas É quase um apelido, imagina se é o né? correto, né? Você brinca de chamar de pai de santo, mas na verdade nós somos zeladores de orixá, né? Você zela por aquele orixá, né? Então seria um termo mais correto, um dirigente, um sacerdote, dirigente dentro de um templo de Umbanda. Né? Porque nós temos um templo e o templo de Umbanda. Então, esses seriam os termos mais corretos. Né? Perfeito. Porque nós não temos santo para ser o pai. Né? Claro, E também nós não somos o pai do orixá. Né? Babalorixá, a tradução literal ficaria como pai de orixá. Né? Mas você zela por aquele orixá. Então, o termo zelador ele é mais correto, porque você cuida desde o ritual, né, com o neófito e com as funções de um terreiro. Então você zela pelo aquele orixá. Interessante. Entendeu? Uma outra questão que me ocorre eu acho que existe um estigma. E aí eu estou tentando ressuscitar todas aquelas coisas, vamos dizer assim, aqueles preconceitos que eu mesmo tinha, né? Especialmente quando eu era criança, formação católica, aquela coisa. Eu me lembro que uma das orações até de um padre fazia todo mundo renunciar às outras religiões, renunciar à Umbanda. Era assustador, enfim. Mas uma coisa que eu não sei se é real, passa por questão de os rituais de magia, usar animais, sabe aquela expressão, vou colocar seu nome na boca do sapo? Existe isso? Como é que é isso? Existe. Como é que funciona? Existe, mas são práticas não conceituais dentro do trabalho de Umbanda. Né? Isso são práticas de magia mesmo. É uma magia ritual. Né? Que essa magia ritual ela pode estar inserida em qualquer lugar. Certo. Né? Você colocar qualquer coisa que você fazer um fetiche, né? um objeto, ou sacralizar um objeto, ele vai ser um objeto ritual. Então, essa prática, vamos dizer assim, que foi conhecida como a macumba mesmo, né? Ela era uma prática de magia dentro de alguns rituais, né? Que não necessariamente é Umbanda. Isso podia vir de feiticeiros na época, né, que tinham esses contatos espirituais e que faziam esse tipo de trabalho. Então você vê a ignorância brotando lá de trás. Exatamente. É uma associação que eu acho que é comum até. Me corrija. Total. Me corrija, por favor. Porque, por exemplo, o pessoal que fala assim, ó, que usou criança, usou gato. Aí pegou pesado. Não, é verdade, mas tem, né? Tem, você vê lá no jornal, né? Encontrado criança no cemitério e tal. Isto é uma prática para nós inaceitável. Porque Claro. se você louva a vida, como que você vai usar uma criança? É isso que você estava falando no início, né? Por exemplo, Você vocês têm uma louva relação com a natureza e... Com a vida, você vai usar uma criança. Então é contraproducente. Mas mesmo animais, vocês têm esse resguardo assim? Por exemplo... Animais é um tema extremamente difícil dentro do sacrifício animal. Mas eu vou te dizer uma coisa. O sacrifício animal nós temos em todas as religiões. Né? Então, por exemplo, nós usamos ali, vamos dizer, a galinha. Galinho, galo. Né? Como sacrifício animal. Agora, isso não é uma prática constante. Não é uma prática que se usa constantemente. Isso é um hábito alimentar. É o respeito pelo animal para ele ser o alimento da comunidade. Né? Ele tem um alimento para a comunidade. Mas o ato do sacrifício, sacro ofício, eu vou tornar sacro aquele meu ofício sacerdotal. Então hoje na nossa sociedade você se incomoda com a galinha da macumba, mas você não se incomoda com o peru de Natal.
Não é verdade? Você muitas vezes no Natal usa um zoológico, né? A leitoa inteira. A leitoa, o peru, o cabrito, né? A própria maçãzona. Bíblia fala dos Exato. sacrifícios lá do cordeiro. e tal, Cordeiro. lá, não sei o Agora, quê. nós, se você olhar as nossas práticas religiosas, são todas iguais. Né? Nós temos nossos irmãos judeus, eles também usam a comida kasher. Né? E com muito respeito ao sacrifício animal. Agora, que nem houve essa discussão já no judiciário e nós ganhamos a causa porque é uma questão de alimentação. Né? Você consome aquele animal que porventura foi usado dentro da comunidade. Né? Nós não temos práticas de tortura animal. Né? Tudo tem que ser muito bem feito. Agora, o que eu falo, a gente usa os animais que nós consumimos no nosso dia a dia. Quem não consome galinha aqui? E o churrasco? Sim. Né? E o churrasco? Então, quer dizer, para você matar pro churrasco, você pode ir lá, uma morte passiva, porque você vai no açougue, pega e põe na churrasqueira. Agora, se você tivesse que matar o seu boi, não é? Então, essas questões, elas começam a ser questões filosóficas, que é mais fácil você falar assim, nossa, você usa. E tem um detalhe, né, que é muito interessante. As pessoas falam assim, usou para o santo. Santo não come. Realmente, o orixá não come. O orixá, ele come pela boca do homem. Então, a comida que nós oferecemos é a comida que nós comemos. Né? Então, qualquer coisa, um pão, as comidas ritualísticas, de arroz, feijão, essas comidas ritualísticas, ela é uma parte oferecida à divindade e a outra parte nós comemos. É o almoço de cada dia. É uma comida com respeito. É um animal que ele não está doente, ele não está passando fome, ele não está sendo maltratado. Então hoje se fala assim do gado com boas condições, bem-estar, né? Tem um Bem-estar nome, animal, sim. É o bem-estar animal. Hoje se fala isso, mas nós sempre praticamos isso. Eventualmente, né? Então, essas questões, e quem vê pensa que a gente assim, vai matar tudo que vê pela frente. De maneira nenhuma. Nós não matamos macaco, não matamos crocodilo, não matamos girafa, não matamos elefante. Então, porque esses animais, né? Essa situação toda não é da nossa cultura. Né? Eu não vou sair pegando um macaco e sacrificando um macaco. Né? Então nós respeitamos a vida animal. Né? Não vai ser matando passarinho. É que quando a gente está imerso na nossa própria cultura, a gente não vê algumas coisas como ritualismo, né? Você falou o negócio do Natal, por exemplo, é muito real, né? É real. A gente não reflete sobre isso. Eu nunca parei para pensar que é real isso, assim, né? Quer dizer, você fala da galinha que eu comi no dia a dia, mas e o seu peru de Natal? Sim, né? É um ritual, né? É um ritual. Sim. Então agora, a galinha ela te choca. Mas e o peru de Natal? Mas aí tem um detalhe. Quem matou foi a sadia, não foi você. Não é verdade? Você terceiriza a culpa. Exatamente. Não fui eu. Ele veio pela sadia. Então, a culpa é da sadia. Eu só paguei a sadia. A sadia que fez o mal. Sadia que faça o meu ritual. Isso. O bacalhau, né? O bacalhau da Santa Ceia. O bacalhau do primeiro de ano. É verdade. Então, são animais. Né? Aí o pessoal fala assim, mas o animal, você come animal todo dia. Você vai no churrasco, né? O nosso universo o que as pessoas deveriam assim entender, e o que eu procuro passar isso como um sacerdote, é que a nossa vida na Terra, ela tem necessariamente um consumismo e um ciclo de vida e morte, né? Tanto o vegetal quanto o animal, eles têm vida. Então a nossa vida, o que nós acreditamos? Que tudo o que eu consumir dentro deste planeta, quando eu for embora, eu tenho que restituir. Então eu não tirei sais e minerais desse planeta. Vou me deixar na Terra, o meu corpo vai ficar ali,
e o meu corpo vai se degradar e esse nutriente ele vai voltar para a terra. Então, quer dizer, nós estamos só reciclando. Agora, quando a gente não acredita que esse ciclo existe, a gente começa a quebrar esse ciclo, né? Como sendo uma coisa antinatural. Né? E, por exemplo, a própria respiração, o seu próprio corpo, quantos bilhões de seres, micro-organismos vivem em seu próprio corpo. É um ecossistema completo. Né? Dentro do nosso próprio corpo. Com certeza. Então isso é uma reciclagem. E quando você devolve, né, o animal, por exemplo, hoje eu procuro pedir aos irmãos, né, umbandistas e todos que não coloque vela, os alguidares mesmo, o barro ele vai se degradar, mas demora um pouquinho mais, né? E hoje você pode colocar em folhas, que aí em 2, 3 dias já desapareceu tudo. E nós alimentamos os outros animais, né? Os animais da floresta, outras criaturas também sobrevivem no nosso planeta. Então a gente procura, por exemplo, fazer tudo de uma maneira mais natural possível para que as outras espécies também se beneficiem do nosso ato. Possam se alimentar daquele alimento. Exatamente. Até uma pessoa que passar, ela pode comer porque é limpo. Né? Não tem mais esse... Legal, a origem, por exemplo, da grande abundância, digamos assim, de uma oferenda. Imagina o ser humano há 5.000 anos atrás para ele achar uma comida. Então, se você fosse pedir um auxílio a um sacerdote e ele te falasse, coloque 3 frutas na beira da estrada. Aí você vai lá, faz a sua oferta, faz o seu pedido, você louvou sua divindade. Então a divindade te beneficiou o seu ser. Essas frutas vão ficar lá. Imagine um viajante que está há 3 dias naquele caminho sem comer. E ele ora para a divindade e fala assim, me ajude. Ele dá mais 20 passos, encontra 3 frutas. Não foi uma bênção para ele também? Então, muitas vezes, a oferenda ela é uma troca de bênçãos. Né? A gente olha ali aquele trabalho, mas às vezes é uma troca de bênçãos. Né? Você vai ter água e comida. Mas eu tenho a impressão que as pessoas não enxergam dessa maneira. De maneira alguma. Uma coisa meio intocável. Mas não teria problema nenhum. Pô, mas muito, muito interessante, cara, essa questão da oferenda, o sentido, né? Porque o preconceito, cara, ele nunca ia nos deixar enxergar dessa forma. Então é muito interessante aprender aí com o Alexandre. Alexandre, a gente infelizmente está caminhando aí pro final da nossa conversa. Se você quiser divulgar um pouquinho do teu espaço, da sua terapia. Eu trabalho com acupuntura, né, terapias milenares chinesas, e faço esse atendimento no Jardim Centenário. Legal, bacana. A gente vai deixar no vídeo ali depois os detalhes ali, o contato do Alexandre para quem. Eu agradeço também, viu, Samuel, a equipe toda, essa oportunidade. Gostaria também de deixar em aberto as dúvidas, caso o pessoal tenha, porque... Com certeza. A gente tem muito mais. Porque o tempo nos obriga. O nosso tempo também não dá para explanar de uma forma para salientar todas as dúvidas, ou se ficar alguma coisa que meio que entreaberta, mas a gente pode sanar essas com certeza dúvidas. Você vai voltar mais vezes para trocar uma ideia aí, cara. Gostaria mesmo. A gente agradece muito a presença, foi muito legal, cara. A gente entendeu muito. Um monte de coisa diferente. Desmistificou algumas coisas aí que a gente tinha na cabeça. Achei fantástico. Yuri, nos ajuda, como sempre? Ajudo. Yuri, o produtor. Muito obrigado, viu? Se você gostou do vídeo ou do áudio, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. O cara acrescentou agora. Muito bom. Muito bom. Valeu, Alexandre. Até mais.